Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma edição do G Mais Esportes. Sou Leonardo Sandri e o convidado é o... Você assiste essa galera da TNT? É o chefe delas, aquele de Sola 10, o programa mais divertido. Ele que produz. Seja bem-vindo, André Pseudo. Muito obrigado, Léo. Fico honrado pelo convite. Um podcast que já recebeu o Mauro Betting, agora recebe o André Pseudo. Mantendo a régua lá no alto, só para frisar. Mas eu queria que a gente começasse esse bate-papo falando um pouquinho de você. Se apresenta, você é o produtor do De 0 a 10, de Sola a 10, o que mais? Cara, eu sou produtor da TNT Sports desde maio de 2021. Tô na equipe do YouTube, então tudo que vocês veem no YouTube da TNT, do Sola, o canal de MFM, canal de cortes, tem um dedinho ou uma mão inteira minha ali. Atualmente o meu foco é o de 0 a 10, o de Sola 10 e o Fred Beckler explicam, mas subir MM, narração, arquibancada, prorrogação, canal de cortes, então a gente faz de tudo um pouquinho. E aí você já entrou como produtor lá? Já entrei como produtor, na mesma equipe que eu tô hoje, mas no início eu cuidava muito de corte. Do canal de cortes, assim, eu era o responsável principal, entre aspas, assim, do canal de cortes da TNT. Eu entrei para pegar cortes do TNT Sports Live, que era o Casel, Certezas e o Luizinho, inicialmente. Então, eu assistia as lives junto com eles ali, enquanto eles faziam, ia pegando os cortes e tal para subir no canal de cortes, e a gente subia alguma coisinha ou outra no de Sola. Os programas vieram em 2023, no início de 2023. Que tinha aquela fase do de Sola antes, que era o Pedro Certezas com o Casimiro. Isso. Que eu até cheguei a conversar com o Pedro Certezas no evento que teve da Champions. E aí eu perguntei pra ele qual que era o melhor de Sola. Ele falou da antiga geração, é o dos mascotes, Sim. Que tem o pé frio do Novo Hamburgo. E aí ele falou do novo, que o preferido dele é o do Superpoderes, que já é com você produzindo. Mas fala um pouco da sua formação, porque você é muito jovem. Quantos anos você tem? Eu tenho 22. E você já tem um cargo alto numa das principais empresas de mídia esportiva do Brasil. Você teve algum preconceito para entrar e como foi essa formação? Você já estava lá terminando a formação? Como que foi? Eu me formei em dezembro de 24 e entrei lá em maio de 21. Eu entrei lá no primeiro semestre da faculdade. Eu já tinha o perfil no Twitter, que é o mesmo perfil que eu tenho hoje, só que antigamente era como se fosse uma fanpage para jornalistas esportivos, como tem a CR7 Brasil, a Haaland Brasil, a Declan Rice Brasil. Eu fiz como se fosse o Jornalismo Esportivo Brasil. E aí, por conta disso, escrevi alguns fios, algumas threads das histórias deles e tal. Tem até hoje lá no perfil, na aba dos destaques no Twitter. Eu fui ganhando contato assim com eles, tipo, eles gostavam do trabalho, a gente trocava umas ideias e tal. E aí começou essa onda de todo mundo querer fazer coisa para Twitch. A Tati Mantovani foi a primeira dos correspondentes a fazer. E durante uma live da Tati Mantovani, a Clara Albuquerque comenta no chat dela que queria começar a fazer também. E aí, como eu sabia uma coisa ou outra ali de OBS, de configuração de live stream e tal, eu fui meio cara de pau, assim. Cheguei na Clara e falei: Clara, se você quiser, eu configuro todo o seu OBS para você apertar um botão e fazer sua live. Tipo assim, não vou te cobrar nada e tal, é só para te ajudar. Aí fiz para ela e uns 6 meses depois, mais ou menos, um amigo meu da faculdade, o Max, ele tinha feito um curso com a Monique Danello, repórter da TNT Sports, e ela estava precisando da mesma ajuda. E aí ajudei ela e ela sabia que tinha uma vaga para isso na TNT, para essa equipe que mexia com live, com YouTube e tal. Nisso você tinha 18, 19 anos? Eu tinha 18 anos. E aí ela me indicou, fiz as entrevistas, tudo e tal, e acabei entrando. Mas você falou de preconceito, eu não senti muito pelo contrário, desde sempre o pessoal da minha equipe, os meus dois chefes, né, o Rodrigo Belo e o Guilherme Coreixa, sempre confiaram muito em mim. E o elenco que eu trabalhava na época ali era o Casé, o Beltrão, o Luiz e o Certezas. Então, era todo mundo muito jovem ali, não tanto quanto eu, mas todo mundo tinha os mesmos interesses. Pouco brincalhão e tal. também. Então. E a gente levava tudo numa boa. Agora, quando começou o de 0 a 10, quando a gente foi fazer a reunião para falar, vamos fazer o de 0 a 10 e tal,
Eu senti também muita confiança do Jorge e do VSR, e do Wallace também, principalmente, que a gente já trocava mais ideia ali de redação. Mas senti que o Jorge e o VSR, apesar da diferença de idade, né? O VS tem idade para ser meu pai, com todo respeito ao VS. Mas sempre senti muita confiança, eles sempre me deram muita confiança, de tipo assim, não, estamos contigo, a gente confia, se colocaram você aqui é porque você tem qualidade, então a gente confia no seu trabalho. E o Wallace era dos bastidores também, O né? Wallace era coordenador e ele faz uma participação no TNT Sports Live, acho que em 2022. E aí, em 2023, quando a gente tem a ideia do de 0 a 10, a gente fala, pô, o Wallace foi tão bem na live e tal, vamos colocar ele. Ele já tem o contato direto com o Jorge, com o VSR, porque ele coordena os caras há 10 anos. Vamos colocar os 3 juntos pra ver. E aí deu no que deu. Inclusive, Wallace Borges, queremos você aqui. E você falou do VSR, a Giovanna Kiel veio aqui, ela elogiou, a TNT em si ela tem a fama, né, de recepcionar muito bem qualquer um que entra lá, ser uma empresa bem, seja para os jovens, seja para quem já está há mais tempo. E a Giovanna Kiel, ela ressaltou exclusivamente principalmente, né, o VSR, que ela falava pouco porque ela estava mais tímida no começo. Ele falou, você é boa, fala, que se você falar, o pessoal vai ver como você é boa. Então, mais uma vez, né, agora você falando isso também. Então, o VSR, ele é o... Eu vi até um corte do Bopismo, que eu acho que é o Wallace. O Wallace tem um jeito de chamar o VSR, acho que é mestre, alguma coisa assim. Sim. Então, ele é como se fosse o paizão mesmo de todo mundo. Cara, ele é a gente brinca na redação que ele é o ídolo, né? Ele até não gosta muito. Mas... eu entrei na TNT sendo dono de uma fanpage para jornalistas, então eu era como se fosse como se eu tivesse entrado para trabalhar no São Paulo, assim. Todo mundo para mim era, caramba, olha o VSR, meu Deus, a Tainá, meu Deus, o André Henning, o Jorge, o Bruno Formiga tá ali do meu lado. E aí eu era muito assim travado, porque não queria incomodar os caras e tal, assim, tava na última mesa da redação, ficava quieto ali, não falava com ninguém. E aí os caras foram falando, pô, cara, a gente tá, todo mundo aqui trabalha e tal, todo mundo aqui tá de igual para igual. E aí eu fui me soltando com eles. E o VS, cara, é muito difícil uma pessoa do tamanho que ele tem ter esse coração tão grande que ele tem com todo mundo, com todo mundo. E aí esse pseudo, da onde veio? Por quê? Pra explicar pra quem tá nos assistindo. Cara, pseudo vem porque esse perfil que eu falei da fanpage de jornalista se chamava pseudo jornalista. Porque na época eu era um pseudo jornalista, né? Eu peguei uma expressão que o pessoal usava e usa muito ainda. Para criticar jornalistas, você pesquisa no Twitter pseudo jornalista, você só vê xingamento, né? Você é um pseudo jornalista para baixo. E aí eu falei, beleza, vou pegar esse termo aqui, vou assumir e vou tentar ressignificá-lo de uma maneira engraçadinha. E essa ideia surge em 2019 ou 2020, agora eu não lembro direito, mas num trabalho do ensino médio. Eu estudei numa ETEC, então você tem as matérias do ensino médio normal e algumas matérias do técnico. E uma delas era empreendedorismo. E aí você tinha que fazer uma coisa diferente, não uma coisa mais inovadora do mundo, mas pegar algo que já existe e trazer para o diferente. Que aí foi o que eu peguei, uma fanpage que já existe há mil anos, mas para jornalistas esportivos. E aí você foi crescendo. Hoje ainda o Twitter tem mais engajamento que o Instagram, né? Sim, muito mais. De cara, você já mostrou o seu rosto, já batia papo com o público, ou era realmente mais quem é o cara por trás do perfil? Eu nunca fiz questão de esconder, mas nunca fiz questão de mostrar também no começo. Era uma logo, então, e acho que foi meio natural. Eu sempre postava, tipo assim, fiz alguma coisa diferente, postava uma foto minha no meu primeiro dia de TNT de redação. Eu tirei uma foto com o Luizinho, com o Luiz Felipe Freitas, e postei no Twitter. Então, eu nunca fiz questão de esconder, mas também não fazia questão de mostrar. E aí tem uma interação muito bacana até hoje com o público, né? Direto, eu mesmo tô rolando lá meu feed no Twitter, aparece um tweet seu falando sobre temas, seja de 0 a 10, do de sola. Então eu queria perguntar como que é essa captação? Como que você escolhe o tema
e qual a importância do público para os participantes desse tema? A gente tem uma reunião semanal com a equipe que trabalha no YouTube, né? Para definir os temas de todos os programas, seja Mano a Mano, Polêmicas Vazias, Fred Beckler, de 0 a 10, de Sola 10. E a gente discute muito sobre o que está em alta, sobre alguns temas frios também, que podem servir de gaveta e tal. E surge muita coisa nessa reunião, mas às vezes eu já tenho sugestão do público também, que o público mesmo manda organicamente nos comentários dos programas. Recebo muita sugestão nas DMs também. E tem que ficar muito, muito atento em tudo, né? Tudo que está acontecendo, para ver se tem como encaixar um tema do de 0 a 10 ali. E a importância do público é fundamental para a lista. Porque... Vocês já fazem uma pré-lista e depois vê se bate com a do público? Não, a primeira coisa que eu faço é pedir sugestão de nomes para o público. Pego o tema, a gente decide o tema, eu já mando no Twitter e falo, pessoal, preciso de sugestões para cá. E isso começou quando? Quando a gente fez um programa de quem é o maior brasileiro da história da Libertadores e o Rafael Sobis não estava na lista. E a gente tomou muita porrada, justamente, com justificativa, porque, cara, o Rafael Sobis é gigante na Libertadores e a gente esqueceu dele. E eu falei, não, beleza, para isso não acontecer, eu vou pedir sugestão do público, porque é muito mais fácil 10 mil cabeças pensando junto do que 5. E então, até hoje é fundamental, assim, já cheguei a fazer lista de 120 nomes, do de 0 a 10, e o máximo são 29. Então, todo o processo de tanto construir como lapidar a lista para chegar ali nos 25, 29 nomes, é o processo mais difícil. E aí tem até a brincadeira que eles chamam de um ditador, né? Porque foi você que estabeleceu a regra de não poder ter mais de 3 por número? Cara, isso aí é uma distorção que o VSR fez da realidade. Desde o começo, a gente tinha a ideia de ser 3 por nota, desde a reunião que a gente fez com os chefões lá da TNT, falando, não, vamos fazer 3 por nota, porque incentiva mais o debate. Só que quando a gente foi gravar o programa, na arte que a gente usa, cabia um 4 por nota. Cabia mais um quadradinho ali. Aí o VSR usou disso, não, vai ser 4 então, cabe 4, coloca 4. E aí a gente fez, 1, 2 meses assim, e aí a gente viu que faltava mais debate no programa. Que às vezes, então põe todo mundo na 9 aí e o resto a gente vê. E aí foi quando a gente mudou para 3 por nota. E aí começou a brincadeira do ditador e tal, da pseudocracia e tudo mais. E aí você fica nos bastidores assistindo, você fala com eles em algum momento para ajudar no debate, algum absurdo que eles estão falando, você vai soltando no ponto deles ou... Nos programas, geralmente, só o Jorge usa ponto. Mas, assim, o que eu falo de coisa no ponto do Jorge é uma loucura, assim. Principalmente no de Sola 10, eu vou soltando muita piada, muita tirada que eu tenho ali na hora, vou soltando pro Jorge. Então, tem bastante coisa que o Jorge fala, que eu falo no ponto dele. E a gente tem uma sintonia muito boa de ponto com o programa. Acho que o Jorge é o melhor profissional de ponto, assim, com que eu já trabalhei. A gente fez uma ação comercial uma vez num de Sola 10 e num de 0 a 10, em que a câmera ia só nele e ele falava um texto. Parece teleprompter, mas era eu que estava falando no ponto dele e ele vai repetindo. É bizarro, assim, você fala qualquer coisa e ele vai repetindo numa tranquilidade assustadora. E no de 0 a 10 eu vou falando algumas coisas ali para ver se o Jorge instiga mais o debate, ou números que às vezes eles esquecem ou não conseguem achar ali na hora. O próprio VS direto, quando ele não tem certeza, ele abre o celular e vai procurando os números. E agora direto eles estão gravando com o notebook em cima da mesa, então acho que fica mais fácil ali para eles procurarem alguma coisa que eles não têm na hora. Viralizou até acho que na última final da Champions, que era o Gabriel Simões, que o André Henning faz uma narração que o Simões vai auxiliando no fundo, dando sugestões. E aí teve uma repercussão pessoal criticando, o pessoal elogiando, mas assim, não é que não seja do André, a pessoa tá ali para ajudar. Então, o André não é, no caso o Jorge também, não é obrigado a seguir, mas auxilia tudo pro produto final ser entregue da melhor forma. Não, tem muita coisa que eu falo no ouvido do Jorge que o Jorge só ignora. Tipo assim, tem muita coisa que às vezes a gente acha que é útil pro programa, mas não é. O cara sabe, o Jorge é apresentador há muito tempo, então ele tem mais noção do que eu, da hora que falar, do que falar e tal.
E essa do Simões foi engraçada, porque o pessoal se assustou muito, né? Tipo assim, o pessoal achava que era roteirizado. Começou a achar que o impossível aconteceu lá Sim, atrás, que nada era foi tudo da falso. cabeça do André Henrique. Só que a gente vai dando algumas ideias ali pra ele. Tipo, foi a narração do gol do Vini. O Simões pega e fala: cara, é o primeiro gol de um brasileiro numa final desde tal ano. Antes do Vini, o último brasileiro que fez o gol numa final foi O Neymar. o Neymar. Foi muito parecido com o gol de não sei quem. E aí ele vai a gente gritando, vai desde o jogando ali Neymar algumas nenhum coisas, brasileiro assim. fazia. A gente vai jogando algumas coisas ali, vai deles se eles vão incluir na narração, se vai ser útil ou não para a transmissão. E aí tem muita diferença da preparação e até do clima de 0 a 10 pro de Sola 10, porque assim, são dos principais comentaristas do Brasil, e o de 0 a 10 tem um debate futebolístico, e o de Sola 10, eu nunca imaginei que eu ia ver os caras de um cacife tão grande debatendo se o papel higiênico com folha dupla ou o vaso sanitário, qual é a melhor utilidade pro banheiro. O clima é mais ou menos o mesmo, assim, é muita resenha ali antes. Geralmente a gente nem tá falando de futebol, tanto no de 0 a 10 quanto no de Sola 10 e no pré. Mas se você reparar, o próprio figurino é diferente. No de 0 a 10 eles usam camisa social e tal, porque é um programa um pouco mais sério do que o de Sola 10. Mas no clima pré e pós-programa é muito parecido, a resenha é sempre a mesma. E tanto que já às teve vezes... alguma briga? Não, briga não, nunca teve briga. Já tiveram algumas discussões mais acaloradas nos programas assim, principalmente no de Sola 10, no de 0 a 10 um pouco menos, mas às vezes eles se alteram mais no de Sola 10 para defender que o Garf e Faca é uma dupla melhor do que o Bebeto e o Romário. Teve o da Santa Ceia que viralizou também, né? Então, e o Pedro Certeza também, é tudo da cabeça dele. Sim, tudo da cabeça dele. Ele Impressionantemente. Sim, tudo da cabeça. Ele não usa ponto durante os programas. Não sou eu, não é ninguém falando nele, não. Então, Pedro Certezas também, queremos você aqui. Mas, só para fechar essa parte, teve algum que você queria destacar, ou de 0 a 10 ou de Sola 10, que tenha sido mais divertido, mais legal, mais memorável para você? O de Sola 10, eu acho que os mais engraçados são o de React. Que eles reagem às coisas da TV, O meu preferido é o Momentos Memoráveis da TV brasileira, que tem o casal no Hoje em Dia. Nossa, esse é muito bom. Eu acho que esse é o de Vergonhas Alheias. É o meu preferido também. Vergonhas Alheias na TV brasileira. E do de 0 a 10, eu acho que o meu preferido é o dos Golden Boys. A gente pegou todos os Golden Boys até o ano passado, que foi quando a gente gravou o programa, e avaliou, porque eu gosto muito dos moleques assim, de futebol, das promessas e tal. Eu era viciado em modo carreira, então eu ficava procurando, meu Deus, tem uma promessa aqui nesse time da segunda divisão da Croácia, esse moleque vai ser bom e tal. Eu fazia muito isso no FIFA, agora ia ser o Januzaj, o Halilovic, o Mastur, que era lá do Milan. Cara, o Gvardiol, que agora tá no City, eu lembro de contratar ele no primeiro FIFA dele, assim, dele custar coisa de 1 milhão de euros no FIFA. Hoje em dia ele custa, 70 milhões de euros. Tinha acho que era o Zagreb ainda, se eu não me engano. O Tuanzebe, que ficou era bom 20 demais, FIFA mano. sendo o zagueiro promessa. Até agora não virou o que a gente esperava. E tem até alguns que fica, tipo... O FIFA ele influencia muito também em jogadores que você acha bom porque é bom no jogo, ou que você acha ruim porque é ruim no jogo, mas na realidade não é, né? Cara, o Busquets eu acho que sofre um pouco disso. Por ele ser muito lento no jogo, não ser o meta do jogo, ele é um pouco desvalorizado. E aí o contrário é o Ben Yedder. O Ben Yedder no FIFA é um gênio. Só que na vida real não é tanto assim. O próprio Xavi, por exemplo, é uma carta que ela não é meta, Sim. que ela não é rápida, ela não é ágil, ela só dá, passe, e aí o pessoal não vai querer, o pessoal vai querer alguém que drible, mas... Essa questão de futebol europeu, porque a Giovanna Kiel veio aqui, a gente falou muito de Champions, que a TNT é a casa da Champions, e assim, não é porque você tá aqui, porque a Giovanna Kiel veio, o Mauro, a Pri já veio aqui também, Pri Senhorense, mas... Você acha que a aceitação tá melhor? Porque tem muita gente... O Sormani viralizou recentemente na Placar, até o Luiz Felipe Castro veio aqui, o redator-chefe de lá, que ele comparou o Murilo a um hipopótamo, que a Premier League era um lixo, o pessoal tinha que parar de assistir.
E você, inclusive, você tá com um moletom do Liverpool, a gente falou antes também, você também tem vários posts no seu Instagram com a camisa do Liverpool, você já visitou o Anfield. Então, como que é pra você essa questão? De torcer para um time europeu? De torcer e a visão também que você acha que tem. Se você acha que a Premier League hoje em dia ela tá sendo mais atacada do que deve, hoje já tá mais normalizado. Cara, eu acho que tem os dois extremos, né? Tem as pessoas que acham que o único futebol bom do mundo é o da Premier League e que tudo que tem na Premier League é bom e tudo que tem nos outros países são ruins. E tem o extremo do... Cara, a Premier League não presta, a seleção brasileira tá ruim por causa da Premier League. Quando o McAllister foi campeão da Copa do Mundo no Brighton, né? Então, assim, eu nem acho que a Premier League seja tudo isso. Por exemplo, a arbitragem da Premier League para mim é uma das piores do mundo. O Arsenal sempre prejudicado. Sim. E também não acho que seja... que a culpa da seleção brasileira está no estado que está hoje seja do Murilo, seja do Joelinton. Acho que o problema é muito maior do que isso. Mas tem esses dois extremos, né? Tem o pessoal assim como tem o pessoal dos dados, que só liga para estatística, que analisa um jogador só por gols e assistências. Que é o torcedor Excel. É o torcedor Excel. E tem o torcedor que é só a magia, que é só o lúdico, que eu também acho que não funciona, né? Muito bonito, mas não sei se funciona. Aí geram debates, por exemplo. Sim. Tem o ano do Ronaldinho, que o melhor ano do Ronaldinho em números é igual ao pior ano do Neymar. Sim. Que tinha uma bola de ouro que era para ser do Henry, que o Ronaldinho ganhou na magia. É um debate que eu tenho muito, inclusive com uns amigos meus, que a gente fica, é magia ou é número? O que você falou, não é nenhum nem outro. Eu acho que a magia ela tem que prevalecer de uma certa forma, sim, mas o número ele tem que servir desde que seja para comprovar. Sim. Não para você abrir o SofaScore da vida, que é muito bom, inclusive, mas só basear em qual goleiro que tem mais defeitos e falar que ele é o melhor goleiro do campeonato. Então. Ou o Cartola. O Cartola já foi referência para muita coisa também. Não, já foi para muita coisa. Eu já tive jogadores que eu achava que eram bons, mas é só porque me davam um cartoleta. O Tadeu do Goiás é um jogador que teve gente pedindo para a seleção. Sim. Não que seja um goleiro ruim, mas porque era o goleiro com maior pontuação do Cartola. Exatamente. E sobre torcer para um time europeu, a minha relação com o futebol ela é meio complicada. Quando eu era criança, e até hoje, eu sou péssimo com a bola no pé, assim, vergonhoso, eu não sei chutar uma bola. E aí, desde criança, meu pai sempre foi muito competitivo e eu sempre fui muito competitivo também. E aí, como eu passava vergonha jogando bola, meu pai me zoava, coisa de moleque, assim, me zoava, meus amigos me zoavam muito também. E por eu ser muito competitivo, na época eu era mais ainda, eu não levava numa boa. Então me afastou um pouco do futebol. Esse sentimento de, tipo, pô, eu queria muito conseguir, mas eu não consigo. E eu sou sempre zoado por não conseguir dar um passe, por não conseguir dominar uma bola. Então me afastou um pouco do futebol. E aí, em 2018, eu entro para o ensino médio e minha sala tinha 36 meninos e 4 meninas. Ou 34 meninos e 6 meninas. Era alguma coisa assim. Então, você falava de futebol, você ficava quieto. E aí eu tenho um amigo que é o Vinícius, que eu estudei com ele desde o 7º ano do fundamental até o 3º do ensino médio. E aí ele foi meio que me apresentando ao futebol inglês. Eu não conhecia, não assistia muito, eu assistia Champions assim, mas não assistia muito as ligas, nacionais. Então ele falou, cara, tem esse time aqui que é o Liverpool e tal. E aí fui conhecendo a história do time, fui atrás de pesquisar a história, os valores, como que era a torcida, e a torcida me apaixonou muito. E no Brasil isso já era São Paulino ainda? No Brasil, eu sempre fui muito São Paulino, apesar de não gostar muito de futebol, nem assistia direito os jogos. Porque aí eu ia perguntar se o Mundial de 2005 também teve uma referência. É claro que, já foi um tempo atrás, não é algo tão recente, mas é uma ligação do Arsenal, do Liverpool com o São Paulo. Então, no Mundial de 2005 eu tinha 2 anos de idade, nasci em 2003. Então eu não lembro nada, mas a presença do Liverpool mesmo foi quando eu conheci esse amigo meu, Vinícius, que era muito Liverpool, por causa do Coutinho, acho, ele gostava muito do Coutinho. E aí eu comecei a gostar muito do time também, do Firmino, do Klopp, do Salah, depois, né? Mané, Lallana, um dos meus jogadores preferidos do Liverpool é o Milner.
Então, eu acho que foi um pouco disso. E foi esse time do Liverpool, do Klopp ali de 16, 17, que me reconecta com o futebol. Esse time. E com o futebol brasileiro, como eu falei, eu sempre fui muito São Paulino por causa do Rogério Ceni. Eu sempre gostei muito do Rogério Ceni. Meu pai era santista, minha mãe era corintiana. Então eu sou São Paulino por causa do Rogério. E eu sempre fui muito São Paulino, mas não assistia muito aos jogos. Não tinha esse costume de pegar e sentar e assistir todo domingo, toda quarta-feira, ver um jogo do São Paulo. E o time que me reconecta, por incrível que pareça, o time que me reconecta com o São Paulo é o time do Fernando Diniz, de 2019. O Diniz, para mim, eu tenho um carinho muito grande por ele por conta disso. O time do Diniz me reconecta com o futebol. Porque eu olho para aquele time e falo, pô, tem alguma coisa diferente aqui. Não é só, a gente tem que fazer o gol. Tem o como, tem o por onde, tem uma filosofia atrás. Inclusive, ele lidera o campeonato por conta disso e ele perde o campeonato também por conta disso. O Diniz, ele tem, assim como eu falei dos dois extremos, o Diniz tem os dois extremos também. Tem gente que acha que ele é o pior treinador do mundo e tem gente que acha que ele é melhor que o Guardiola, o que não é verdade, nenhum nem outro. Só que aquele time do Diniz, eu tenho um carinho muito grande por ele porque ele me reconecta com o futebol. Então eu até tenho pra mim, assim, que se um dia eu encontrar o Diniz, eu tenho que agradecer ele porque foi o time dele que me reconectou com o São Paulo. Tem até um burburinho que diz que se o Zubeldia caísse, o Diniz seria um dos nomes. Então você apoiaria a volta do Diniz? Cara, é muito parecido com aquele vídeo do... Esqueci o nome do influencer corintiano que tá viralizando agora por causa do Tite. Que ele fala assim... por questão de princípio, eu não quero o Tite. Não gostaria do Tite, tenho o princípio que não quero o Tite porque ele negou a gente 2 vezes. Mas se ele vier, eu fiquei feliz. Eu sou assim com o Diniz. Eu não escolheria ele, mas se ele vier, eu não fico triste. O Pedro Certezas, ele tem uma aspas que ele fala alguma coisa que o Fernando Diniz é como a poligamia. A ideia é muito legal, mas com os outros. Dos outros, não para você. Cara, tem um pouco disso também, né? É legal ver o time do Diniz jogar, mas você não quer seu time exposto daquela maneira. Você não quer o ponto negativo do Diniz. Mas eu acho que não seria meu primeiro nome para o São Paulo. Meu primeiro nome para o São Paulo hoje seria o Dorival. Depois o Rogério, mas o Rogério eu acho que é meio impossível no momento. Acho que o Diniz seria meu terceiro ou quarto nome ali. Não escolheria ele como primeiro nome, mas se ele vier eu também não fico triste. Eu acho que pode dar certo com o elenco que a gente tem hoje. Se deu certo com o elenco que a gente tinha lá atrás, talvez dê certo com o elenco que a gente tem hoje. Entre ele e o Crespo, que vem depois? Não, eu sou muito Diniz. Mais Diniz. Não sou muito fã não era muito fã daquele time do Crespo. Tem toda a... Quebrou o tabu, ganhou. Sim, quebrou o tabu, ganhou o Paulista lá em cima do Palmeiras, muito legal e tal. Mas ele entrega o time na briga pelo rebaixamento, vamos dizer assim. E aí vem o Rogério e salva a gente, né? Não que a situação estivesse crítica. Mas... Então tem um pouco disso com o Crespo, assim, de que, beleza, foi um time legal durante 3, 4 meses. E aí, falando de agora, o Zubeldia. Você citou o elenco, que o elenco é melhor do que era o elenco do Diniz. Mas você acredita que esse elenco ele é realmente curto e o Zubeldia está tirando leite de pedra? Você acha que o elenco é bom e o Zubeldia poderia estar fazendo mais? Qual que é a sua visão do Zubeldia até aqui? Eu acho que o elenco que o Zubeldia tem hoje é trocentas vezes melhor do que o elenco que o Dorival tinha, por exemplo, que ganhou a Copa do Brasil. Não acho que o Zubeldia seja o pior técnico da história do São Paulo. Mas eu acho que o Zubeldia tem um trabalho medíocre até então. Nota 5. Exatamente. O que eu quero dizer com medíocre? Medíocre... Você coloca medíocre no Twitter, o pessoal acha, ele tá falando que o trabalho do Zubeldia é péssimo, é medíocre terrível, é mediano pra... Medíocre é mediano. Não fede nem cheira. Eu acho que tem lapsos de boas ideias. O trabalho do Zubeldia tem lapsos de boas ideias, mas o São Paulo não é um time que precisa de lapsos. Time que precisa de lapsos de boas ideias com todo respeito, mas é a LDU. Ele é um bom técnico para a LDU. O São Paulo precisa de muito mais do que lapsos de um primeiro tempo bom contra o Santos. Um empate heróico contra o Tajeres na Libertadores fora de casa. O São Paulo não é time para isso. E até tem a história de que o Zubeldia, a maior qualidade e o pior defeito dele é que ele é competitivo. Então, contra o Flamengo no Maracanã lotado, ele vai jogar de igual para igual. Só que contra um time de segunda divisão em casa, ele também vai jogar de igual para igual. O São Paulo nunca vai sobrar contra o time mais fraco,
mas também nunca vai dever quando o time mais forte. Então é por isso que você vê, acho que esse ano teve a goleada contra o Mirassol, que foi uma boa atuação, mas você não pega o São Paulo sobrando, mas você também não pega o São Paulo passando vergonha. Só que ele bate na trave. Tem um empate contra o Alianza Lima, que o São Paulo abre 2-0. O Alianza Lima é um time limitado. E o Alianza Lima, do nada, empata com o Zubeldia dobrando as laterais. Ele tinha o André Silva para colocar, por exemplo, que já tinha jogado de ponta esquerda com ele. Mas eu acho que o Zubeldia ele sofre muito e também é enaltecido pelo jeito dele. O jeito dele na beira do gramado. Então muita gente superestima ele porque ele defende o clube. Só que também muita gente reduz a ele a só isso. Sim, eu acho que quem usa o argumento de o Zubeldia defende o clube, então ele tem que ficar. Pô, você quer alguém que defenda mais o São Paulo do que o Rogério Ceni? E o Rogério Ceni era vaiado. O Rogério Teve Ceni, menos respaldo do que o exatamente. Zubeldia. O Rogério Ceni era escrotizado pela torcida do São Paulo em um certo período, nessa segunda passagem dele, porque ele foi vice-campeão da Sul-Americana com, Léo Pelé e Diego Costa na zaga. Então, assim... essa história de que o Zubeldia defende São Paulo, o Zubeldia é o maior São Paulino de todos os tempos. Beleza, é legal ter um técnico que é enérgico, que briga, que vê uma injustiça e fica revoltado com a injustiça. É muito legal. Mas, cara, o trabalho do Zubeldia é muito medíocre, mano. O trabalho do Zubeldia no começo era assim, como você falou, chegava com um time grande, jogava. Só que agora ele tentou dobrar a lateral de novo com o Santos. A mesma coisa que ele fez contra o Alianza Lima e deu errado, ele tentou fazer com o Santos. Parece que é um cara que não aprende com os erros dele, que são muitos, e sempre tem 1 milhão de desculpas para defender a permanência dele. Primeiro foi elenco curto, só que essa desculpa não existe. O elenco hoje ele está curto por conta de lesões, porque o Zubeldia quis estourar todo mundo no Paulistão. Ele não usou ninguém da base no Paulistão. E o segundo ponto o elenco melhorou, né? Agora a gente tem Lucas, a gente tem Oscar, e eles não estão à disposição porque o Zubeldia quis estourar eles no Paulistão. E eu acho que um problema muito grande do trabalho do Zubeldia, principalmente para o São Paulo, que é um clube endividado por conta de uma gestão péssima do Leco e uma gestão tão ruim quanto do Júlio Casares, a gente precisa vender. E a gente tem uma das bases que mais gerou lucro na história do futebol brasileiro. E o Zubeldia não revelou ninguém. Você vê quem que o Zubeldia revelou. Ele usa hoje o Ferreira, o Matheus Alves. E tentou não, né? Esconde o Rian Francisco no calabouço dele. Mas hoje ele usa o Ferreira e o Matheus Alves pela questão de necessidade, porque ele quis estourar o Lucas e o Oscar no Paulistão. Tem até o Luca que ele chama contra o Santos, dá um beijo na testa e chama de volta. Mas acho que o que chama a atenção no debate também é que o Luca Bop já veio aqui, por exemplo, ele é um dos grandes defensores do Zubeldia. Mas o debate, a questão do Zubeldia, ele sempre vai para o extracampo. Porque quando se aplica em tática, acho que o debate é curto. Seja ele positivo ou negativo. Um legado esportivo, uma jogada ensaiada, o jeito de jogar, como que o Zubeldia joga, se ele pressiona ou ele não pressiona, que ele não tem um padrão. Sim. Então, isso é bom para surpreender o adversário, mas isso é ruim porque irrita o torcedor. Porque o Rogério tinha o jeito de jogar atacando pelos laterais. O Diniz tinha a rotação de bola. O Dorival atacava pelo meio. Então, o Zubeldia, ele não tem esse jeito estabelecido. Então, para você hoje, a melhor opção seria a saída dele. Eu sou muito contra por exemplo, o Ricardinho fala, dou 3 jogos. Se não ganhar os 3 jogos é street, como o Ricardinho fala, tem que mandar embora. Não, eu tenho uma paciência maior com o treinador. Até por isso, sou um fã do Fernando Diniz, né? Mas eu acho que já deu, mano. O São Paulo não joga bola desde julho do ano passado. Não é que o São Paulo começou a jogar mal agora. Não, o São Paulo não joga bola desde o meio do ano passado. Não joga futebol desde o meio do ano passado. E aí, como eu tava falando, né? As justificativas, cada hora é uma coisa. Já chegaram até a falar que o Zubeldia sofria xenofobia da torcida, porque ele é argentino, enquanto a mesma torcida morre de amores pelo Crespo. Então, assim, cara, eu acho que tem uma passada de pano para o Zubeldia que eu não entendo. Não entendo o respaldo que o Zubeldia tem dentro do São Paulo hoje, dentro da torcida do São Paulo. Você não acha que pode ser justamente pelo São Paulo não poder contratar e aí ter um técnico que aceite? Por exemplo, o Diniz era um técnico assim também, que ele não pedia reforço, que ele aceitava o elenco que ele tinha. O Rogério já não. O Rogério, ele falava, ou você me dá um elenco ruim e assume que o elenco é ruim, e fala publicamente que a gente não vai brigar por título,
Ou se você quiser que eu seja campeão, me dá um elenco bom. O Dorival é mais ou menos nessa mesma pegada. Então você acha que pode ser... Porque assim, eu não tenho o número exato aqui, mas se eu não me engano, 16, 18 jogadores saíram, 4 ou 5 chegaram. Então naturalmente o elenco ficou mais curto. Mas para você ainda é o suficiente para brigar por um título. Não brasileiro, talvez, seja 38 rodadas, mas uma Copa do Brasil, uma Libertadores, qualquer treinador poderia brigar. Eu acho que brigar pelo título é uma... Tem gente que entende que brigar pelo título é chegar na final. Só vale brigar pelo título se você chegar na final. Eu acho que o elenco que o São Paulo tem hoje pode muito mais do que o que o Zubeldia faz. E acho que o Zubeldia não foi demitido ainda por conta de ser o escudo perfeito para o Belmonte e para o Casares. Porque toda a porrada vai no Zubeldia. Ninguém está falando da gestão do Casares, ninguém está falando de como o Belmonte é um amador na função, que não poderia, segundo o estatuto do clube, mas tudo bem. É um amador em todos os sentidos. Não tem formação e tem desempenho de um amador na função de diretor de futebol. Então, assim, eu acho que o Zubeldia hoje é o principal escudo da diretoria do São Paulo. E aí, então você acha que hoje, com o Zubeldia no comando, qual que é a expectativa só para fechar a parte do São Paulo? A expectativa na temporada? Cara, acho que é G6 no Brasileirão. Assim, o máximo do máximo do máximo é G6. Mas a minha expectativa como torcedor é 45 pontos hoje. Hoje a gente tem até um grupo de São Paulinos da TNT que o nome do grupo é a quantidade de pontos /45. E Copa do Brasil. Eu acho que dá para chegar numa quarta de final. O Zubeldia mostrou ali que tem... Não, querendo ou não, esse estilo de jogo dele, covarde, é bom para Copas. E Libertadores, cara... Não tem expectativa nenhuma para Libertadores. Mas assim, chegar numa quarta de final tá... Pro Zubeldia, eu acho que já tá bom. E aí, se trocasse, poderia ser campeão. Se trocasse, acho que é semifinal e tal, tanto de Copa do Brasil como de Libertadores. E aí, voltando pra Premier League, o Liverpool já é campeão, né? Só não é matematicamente, mas pode ser campeão nessa próxima rodada. Depende de quando você estiver assistindo o vídeo, talvez ele já até tenha sido campeão. Mas aí eu queria que você falasse... a temporada do Liverpool é acima da média, entre o Arne Slot, depois da saída do Klopp, mas ele derrapa na Champions quando ele era o favorito contra o PSG que inclusive está nas semis, contra o Arsenal, que é um dos rivais do Liverpool. Eu acho que a temporada do Liverpool ela é de altos e baixos, muito mais altos do que baixos, por conta disso. O Klopp ele chega no Liverpool em 2016, se eu não me engano, e sai em 2024. Então, cara, o Slot ele chega para substituir o cara que para mim é o terceiro maior técnico da história do Liverpool, que é o Klopp. Então, eu acho que é muito acima das expectativas essa temporada. Ninguém imaginou que o Slot ia ganhar uma Premier League com a mão nas costas, como está sendo até o momento, né? Não é matematicamente campeão ainda, mas as atuações e tal, tudo indica que o Liverpool vai ser campeão. O Arsenal teria que ganhar todos os jogos. Sim, e o Liverpool não pode ganhar mais nenhum ponto. Não pode ganhar mais nenhum jogo, né? Então, assim, poderia ter ido melhor na Champions. Só o PSG jogou futebol na ida. E o Liverpool joga um pouco melhor na volta, mas não é o suficiente, né? Assim, acho que tem algumas teimosias do Slot. É a primeira temporada dele numa liga grande, né? Ele só tinha treinado na Holanda antes disso, então acho que é tudo super justificável. A gente vai ter que ver se é teimosia de uma primeira temporada ou se é persistência no erro daqui para frente, né? Da temporada 25, 26 para frente, a gente vai ver se o Slot é teimoso mesmo ou se ele tava assim, pô, aqui deu certo na metade da temporada, então vou manter esses caras comigo porque eles funcionaram. Então, assim, tem quem trate a Premier League como prêmio de consolação. Eu acho que essa pessoa Eu acho que você tratar a Premier League como prêmio de consolação, ou você é muito ignorante, ou você é mau caráter. Não tem como você tratar uma Premier League como prêmio de consolação, como muita gente está tratando por aí. Até porque o ano do Klopp, que o Klopp ganha a Premier League, ele deixou claro que era a prioridade, porque o Liverpool não ganhava há muito tempo. Sim, e aí não... Acho que só ganha a Premier League, inclusive, naquela temporada. A Champions vem em outra. Sim, a Champions vem na anterior, né? Na 18-19 o Liverpool ganha a Champions, na 19-20 ganha a Premier League. E assim, cara,
eu acho que só o Manchester City consegue ganhar uma Premier League liderando de ponta a ponta, jogando muito de ponta a ponta. Pô, os caras fazem 200 bilhões de investimento por janela, né? Teve a janela agora de inverno para lá, verão aqui de janeiro. Os caras gastaram mais de 100 milhões de euros na janela de inverno. Então, assim, o Slot, quando ele chega, a única contratação dele é o Chiesa, que não joga. Talvez até por uma teimosia do Slot não colocar ele. Eu acho que ele deveria ter um pouco mais de tempo de jogo. E o Slot ele tem 2 contratações, né? O Chiesa e o Gravenberch, que ele redescobre o Gravenberch como o primeiro volante. Então eu acho que a Premier League, ganhar uma Premier League na primeira temporada, pô, pra mim já é muito mais do que encomenda. E aí, bate pronto, sem clubismo, entre Liverpool e United, que tem o debate. O Liverpool é o maior da Inglaterra. É o maior da Inglaterra. Em segundo, Manchester United. O terceiro? Terceiro, cara, eu acho que vai ser algum dos times de Londres. Acho que, tudo bem, o Chelsea tem 2 Champions League. Mas eu acho que quando a gente fala de maior, você tem que ser muito relevante em várias épocas. E o Arsenal é muito relevante desde sempre. Então acho que o Arsenal é o terceiro ali. Se eu não estou esquecendo de ninguém, acho que não estou. Mas acho que é... Aí vem Chelsea em quarto, Chelsea, City em quinto. City, aí... Aí vem o Tottenham já com... já ali no meio termo. E o Klopp, ele foi cotado na seleção. Você acha que... Não vou nem perguntar se seria uma boa, é evidente a resposta, mas você acha possível? A especulação é que ele treinaria ou Real ou Brasil, que ele teria esses 2 sonhos. Pelo que eu vi do que saiu do lado dele, ele está muito feliz do que ele está fazendo na Red Bull, né? Ficaria muito chateado, assumo, se ele fosse para o Real Madrid. Não acharia ele um traíra, um Judas ou alguma coisa assim, como acho que é o Alexander-Arnold, mas ficaria chateado em ver o Klopp treinando o Real Madrid. Mas gostaria muito dele na seleção brasileira. Acho que é o melhor nome possível dos que a gente tem. O Bira até disse, o Brasil tem que jogar mais para Klopp do que para Guardiola. Um jogo mais objetivo do que rotacional. Também acho. Eu acho que o Guardiola também é um centro de debate muito extremismo, né? Com muitos extremismos. Acho que ele é, sim, o maior técnico da história do futebol. É o cara que revolucionou o futebol. Hoje em dia, desde que o Guardiola se estabeleceu, se joga ou como Guardiola ou como counterar o Guardiola. Então, acho que é um gênio, mas eu pessoalmente não gosto do estilo de jogo dele. Eu acho que o futebol tem que ser um pouco mais solto, mais parecido com o Diniz do que com o Guardiola, mais funcional do que posicional. Mas entendo que é o estilo que ele acabou com a Premier League, que ele fez tríplices e tríplices coroas na vida dele. E que, eu não vou falar que ele tira a magia do futebol. Que ele pega um savinho da vida e transforma ele num pontinho inglês qualquer. Acho que não. Um pouquinho, vai. Mas eu também acho que a seleção brasileira tem que jogar com as individualidades que a gente tem. A gente tem que ser muito mais Klopp, muito mais, vou até dar a aspa para vocês, muito mais Diniz do que Guardiola, muito jeito mais solto do que Guardiola. E então... Mas assim, se o Guardiola vier para a seleção brasileira, coisa linda também. Isso que eu ia perguntar, o nome dos possíveis. Então vamos esquecer Klopp, Guardiola, até o Ancelotti, que tá para cair do Real Madrid supostamente. O nome que você traria para a seleção seria o Jorge Jesus mesmo? Acho que sim. Não gosto dele. Não gosto muito do Jorge Jesus. Mas acho que hoje em dia é o melhor possível. E aí, indo para a reta final, só para não deixar de falar da Champions. E ainda tem um assunto extra aqui. Mas a Champions, favoritos. Arsenal, PSG, Barcelona e Inter de Milão. Quem passa em cada confronto? Eu acho que passa o PSG e no outro confronto o outro confronto é perigoso, porque a Inter é muito traiçoeira. O estilo de jogo casa para mata-mata. Cara, a Inter é um time que me surpreendeu, eu não dava tanta moral assim pra Inter, até porque na fase de grupos eles poupavam e tudo mais. Mas eu fico com o Barcelona, acho que a final é Barcelona e PSG. Com o campeão sendo... Campeão Barcelona. Então a quarta força seria o Arsenal.
Cara, eu acho que jogo de bola não. O Arsenal pra mim é o joga futebol. Provou isso Com contra o Merino Real de Madrid. centroavante. Com Merino de centroavante. O que faz o Arteta é uma loucura. Eu acho que pra mim é a melhor temporada do Arteta como treinador, assim. Mas é um time que quantos ali tem experiência de uma semifinal de Champions? Na cabeça agora tem o Havertz, que fez gol de título, né, mas está machucado. O Gabriel Jesus, acho que tem... Que também tá machucado. Que também está machucado. Do elenco titular ali, eu não sei quantos tem uma experiência de semifinal de Champions. Acho que isso arrisco pode pesar. dizer que nenhum. Tudo bem que o PSG também, o PSG não é nada gigantesco, né? Mas não tem uma história. Mas pelo menos está na Champions batendo para ganhar e no elenco menos estrelado é mais equilibrado. E tem o Luiz Henrique, né? Que é muito Eu acho bom que o Luiz treinador. Henrique tem um pouquinho mais de experiência do que o Arteta nessa situação. São 4 grandes treinadores, inclusive, né, na semifinal. Muita coisa. E aí, pra fechar, WWE. Teve a WrestleMania com um recorde, né, histórico. John Cena é o GOAT da WWE, se tornou o maior de todos. Cara, antes do recorde eu já achava que ele era o maior de todos os tempos, né? Antes dele sequer empatar com o Ric Flair, que já tinha 16, pra mim já era o maior de todos os tempos. E agora só se afirmou em números também, né? Acho que vale a gente dar uma passada no que é o WWE, né? É o telecat que o pessoal chamava de antigamente, luta livre, passava na Rede TV, passava na Manchete. E... por que você gosta de luta de mentira? Pelo mesmo motivo que as pessoas assistem série, filme. É como se fosse um filme de super-herói. Tem o vilão, tem o mocinho, às vezes o vilão ganha, às vezes o mocinho ganha. E a luta em si, ela não é falsa, né? Ela é coreografada, o resultado é pré-determinado, roteirizado, mas a luta em si, ela é 95% improvisada, né? Eles vão se comunicando ali na hora e tal. Teve até o John Cena gritando, again, again. Sim, tem vários vídeos, tem vários compilados do John Cena falando, se comunicando com o outro lutador do que eles podem fazer na luta, né? Eu lembro de uma que foi o Kalisto contra o Ryback, que era um campeonato, o campeão levava acho que o título dos Estados Unidos. E era pré-determinado que o Ryback tinha que ganhar. O Kalisto faz a contagem, o Ryback demora demais para levantar, Sim. ele ganha e ele é punido. Ele fica na geladeira da WWE Sim. porque o Kalisto passa de fase. Sim, tem muito disso. Mas assim, você não pode ir querendo ver um UFC. Querendo ver, os caras saíram na porrada. E é evidente que não é de verdade, porque o tamanho Sim. daquele braço socando Pois 10 é. vezes o rosto, é claro Não, que iria sangrar. e o E de WWE é de entretenimento, né? Então, não é uma luta, é um espetáculo, é um teatro, é um show. Tem lutas, por exemplo, o Brock Lesnar com o Undertaker, que ele arranca a espuma, Sim. bate a cabeça, sangra o nariz, aí então ainda... Sim. Tem spots, né, que o pessoal fala, que é quando acontece alguma coisa diferente. Tem lutas com spots mais violentos, tem lutas que a porrada pega mais de verdade, tem lutas que pega menos. Mas eu conheço a WWE em 2009, num joguinho de Play 2, de PlayStation 2. E aí vou jogando, em 2012... Eu acho que chega no esporte interativo e pela parabólica, só que eu não tinha parabólica, né? Eu jogava muito com um vizinho meu, o Matheus. E aí ele me chamou, sabe o jogo que a gente joga? Passa na televisão. Aí eu comecei a ver e tal, e era no esporte interativo. E aí em 2014, como eu não tinha parabólica em casa, eu não assistia, né? Eu vi só uma vez no esporte interativo. E em 2014 eu estava zapeando pela televisão da minha avó, tinha ido almoçar na casa dela, e estava passando na Fox Sports. Falei, é o negócio que eu jogava e eu tenho a Fox Sports em casa. E aí eu começo a assistir, acompanhar. E de 2014 a 2018, assim, conto nos dedos quantas pessoas sabiam mais de WWE do que eu. Sabe, eu era maluco, assim. E aí, você até falou, a luta do John Cena contra o Cody Rhodes, talvez tenha sido uma das menos emocionantes no quesito movimento, mas também tem que considerar, o John Cena tem quase 50 anos. E durante toda a rivalidade o John Cena constrói falando, eu não preciso me esforçar porque o público não merece, porque ele vira vilão, né? O John Cena vira vilão. Tenta, né? Sim, tenta virar vilão. Mas você não acha que o Travis Scott, em vez do The Rock, Não, foi um lixo. ser quem ajuda ele... Não, Porque é um cara histórico com Sim. um cantor que surgiu agora. Ótimo cantor, sim. mas que surgiu agora. Eu já achei ridículo o Travis Scott estar presente quando o John Cena vira vilão. Eu admito que eu demorei pra entender Sim. aquela foto, porque eu não tinha visto ao vivo.
E aí ele ainda machuca o Cody Rhodes, ele vai dar um tapa no Cody Rhodes e acerta o ouvido do cara. Então, pô, eu acho... Sim, beleza, é a música tema da WrestleMania, legal e tal, mas, pô, acho cansativo. É um pouco do que você falou do Logan Paul também, né? Pô, o Logan Paul pra mim ele é o chat GPT do wrestling. Ele executa bem, se você pedir pro chat GPT tirar uma foto, e você fala, pô, põe aqui nos estúdios Ghibli, ele vai fazer legal. Só que, pô, não tem alma nenhuma ali, não tem emoção nenhuma. Então, é pra fechar, lutador e lutadora preferido? De sempre, acho que o Dolph Ziggler, que agora é o Nick Nemeth na TNA, se eu não me engano. Atualmente o Seth Rollins. E lutadora de todos os tempos, acho que a Sasha Banks, que é a Mercedes Moné agora na AEW. Acho que ela tá na AEW. E atualmente, talvez a Tiffany Stratton. Acho que ela. Bom, eu acho que é isso. Alguma coisa que eu não tenha perguntado que você queira falar? Um recado final? Não, só pedir aí pra galera seguir nas redes sociais. @AndréPseudo em tudo. E me desculpar um pouquinho pela voz, que ela não é tão horrível assim. Acordei meio rouco hoje. Que é isso. A gente que agradece também a entrevista, um baita profissional, um baita papo também. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique em inscrever-se, ative a notificação para receber vídeo novo assim que sair. Temos o G Mais Esportes e também outros quadros. Nos siga nas redes sociais e acesse nosso site, gazetasp.com.br. Muito obrigado e até a próxima.